Rádio Universitária, 100,7 FM. 100,7 FM, Universitária. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu sou a Mônica Bento, assessora de comunicação do Agros, o Instituto FV de Seguridade Social. Hoje estou aqui para mediar uma entrevista especial com os membros da diretoria executiva do Instituto, que vão esclarecer algumas questões relacionadas aos planos de previdência A e B. Estão aqui comigo para conversar sobre essas questões os 3 diretores do Agros. O diretor-geral, professor Cláudio Furtado Soares. Bom dia, professor Cláudio. Bom dia Mônica, bom dia, ouvintes. Também o diretor administrativo financeiro, Marcílio Rodrigues Martins. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Mônica. Bom dia, ouvintes da 100,7 FM. É um prazer estar aqui e falar com vocês. E também estou com a diretora de Seguridade, Áurea Maria Rezende de Freitas. Bom dia, Áurea. Bom dia, Mônica. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Sejam muito bem-vindos. Para começar a nossa conversa, acho que é importante trazer um pouco de contexto, para quem está nos ouvindo. Em maio deste ano, o Agros completou 41 anos. Em que situação, em que contexto o Agros foi criado e com que objetivo? Bom, mais uma vez, bom dia. Aproveito para agradecer aqui a Fraterv, essa abertura, essa oportunidade para a gente comunicar com os nossos participantes. Aproveitamos também para agradecer a todos os agentes de comunicação de Viçosa que tanto têm nos apoiado nesse período de pandemia e nesse momento em que nós atravessamos as nossas atividades no Agros. Já estamos no Agros há 4 meses e pouco, essa nova diretoria. O Marcílio chegou um pouco depois, mas a Áurea e eu já estamos aqui há 4 meses. Então é um prazer falar com todos os ouvintes e fazer alguns esclarecimentos. É a nossa palavra de esclarecimento e tranquilidade. O Agros é uma instituição criada em 1980 que tinha o objetivo de complementar as aposentadorias dos servidores da Universidade Federal de Viçosa e também das outras entidades que participaram na época, como a FUNARV, o CE, o Sem Treinar e o próprio Agros, que eram todos participantes na criação do Agros. Bom, isso aconteceu durante 10 anos, a contribuição dos participantes, a participação da universidade, dos patrocinadores, até que houve a criação do plano do regime jurídico único. Aí nós que estávamos em atividade na época, na universidade, no regime seletista, passamos para o regime jurídico único. E os demais que estavam no regime seletista permaneceram na atividade em que teria que complementar, fazer uma contribuição para complementar aposentadorias, os benefícios de aposentadoria, além de outros benefícios. É importante esclarecer que o Agros não é uma instituição financeira, o Agros é uma instituição de benefícios, que traz previdência. Então, o Agros tem trabalhado nesse sentido. A partir, então, do regime jurídico único, logo depois foi criado também o plano de saúde. E essas pessoas que não ficaram mais no plano que é denominado plano A, que passaram para o regime jurídico único, passaram a ter o benefício do plano de saúde e também o pecúlio por morte, mais alguns outros benefícios, com uma contribuição reduzida. E tivemos de volta, na época, a nossa contribuição. Os que permaneceram no plano A, que eram os seletistas da universidade, alguns que já haviam aposentado, os funcionários do Agros, a FUNARV, o CE e o Sem Treinar, deixaram de ser patrocinadores, apesar de ter ficado alguns funcionários que já haviam aposentados, que hoje são pensionistas, ou são aposentados. Os que permaneceram no plano A, que a grande maioria hoje são funcionários do Agros, eles tiveram uma participação, uma contribuição muito significativa ao longo desse tempo. Alguns já se aposentaram também e recebem a complementação do Agros. Os outros, que eu faço parte, nós ficamos no plano B. O plano B, ele não é um plano regularizado até hoje. Por quê? Apesar de todo o esforço de todas as diretorias que nos antecederam,
o governo entende que os recursos que foram alocados pelo governo federal, pela universidade, em prol dos participantes, esse recurso seria do governo. E o agro sempre defendeu que esse recurso era dos participantes. Então, por isso, se a gente quisesse, o agro quisesse devolver esse recurso para o governo, poderia ter resolvido isso há muito tempo. Só que o agro sempre insistiu, não, esse recurso, a parte deles é dos participantes, é do agro, dos participantes do agro. E até que chegou num ponto que hoje nós estamos lá numa negociação com o Ministério da Economia para definir qual que é a parte desse recurso, desse montante de recursos que é do governo e qual que pertence ao agro e aos participantes. Então, nós temos uma equipe trabalhando nessa negociação, que a Áurea representa a diretoria lá muito bem, e outros participantes também compõem essa comissão. E nós esperamos que muito em breve a gente tenha um desfecho nesse caso. Aqueles que permaneceram no plano A fizeram as suas contribuições, alguns já aposentaram, outros já faleceram, ficaram os pensionistas, receberam a complementação de aposentadoria, receberam o pecúlio, já receberam uma série de benefícios, né? E outros estão na ativa contribuindo. Uma contribuição muito mais significativa do que quem é do regime jurídico único. Bom, em 2017, nós tivemos uma fiscalização da Previc, que é o órgão que faz a fiscalização dos planos previdenciários. A Previc apontou algumas irregularidades no plano A, que seria, num determinado período, a diretoria e conselho deliberativo permitiram a suspensão das contribuições por um determinado período, porque o plano era superavitário. Então, os participantes deixaram de fazer aquela contribuição. Então, foi assinado um termo de ajuste de conduta para que essas contribuições fossem restabelecidas, recobradas, inclusive o atrasado. Nós, hoje, na diretoria, estamos nessa fase de cobrança. Nós estamos fazendo a cobrança dos servidores, dos participantes que tiveram essa suspensão. Nós já acordamos, alguns pagaram à vista, outros assinaram um contrato de pagamento parcelado, conforme é possível, e já recebemos, então, ou contratamos cerca de 30% desses valores. Em número de participantes, 50% já assinaram o compromisso de fazer esse pagamento, porque o valor é diferente tem uns que têm um valor mais elevado, outros têm um valor menor. Então, 50% dos participantes já assumiram o compromisso com 30% dos recursos, mas as cobranças continuam. E uma das alternativas também encontrada para esse caso, para saldar esse compromisso, seria a migração, a mudança de plano, de um plano de benefício definido para um plano de contribuição definida. Isso foi proposto, o Conselho Deliberativo do Agros aprovou e foi apresentado à universidade, que está avaliando, através do Conselho Universitário, um termo de adesão a esse novo plano, que seria a mudança do plano A para um plano BD, para um plano de contribuição definida. Então, isso está sendo avaliado, os conselheiros estão estudando, já buscaram informações com entidades que fizeram estudos, e a gente tem feito os esclarecimentos. E, havendo essa migração, nós passamos a trabalhar com um plano de benefícios definidos. Não havendo a migração, nós vamos continuar também nessa mesma linha de cobrança dos que já estamos, né, dos recursos que foram suspensos, fazer o relatório para a Previc, esclarecendo toda essa situação. Professor Cláudio, só, desculpe interromper o senhor, para esclarecer um pouquinho, que a Previc é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão federal que fiscaliza o Agros, né? É o órgão para o qual o Agros tem que prestar contas. Exatamente. E por isso ele realiza fiscalizações, às vezes periódicas, né? Nas entidades como o Agros. Eles levantaram também outra questão com relação ao empréstimo concedido, que foi o EMAAD, que depois os outros diretores vão esclarecer mais também, mas esse EMAAD tem um contrato assinado, então nós podemos negociar com a Previc uma outra condição, diferente desse momento agora que a gente está
tendo que fazer o relatório até setembro. Bom, no mais, no dia a dia, nós estamos administrando a atividade, tem o plano de saúde, o Agros ele é bem complexo, e desde que foi implantado o regime jurídico único, se ouve o comentário, o Agros vai acabar. Graças a Deus, até hoje não acabou, e nós desejamos vida longa para o Agros. Eu me lembro quando eu era vice-reitor, numa das negociações aí de reajuste, eu fiquei preocupado do Agros acabar. Então, o reitor Sediama, na época, me viu preocupado e falou assim, aí se acabar, não se preocupe, nós vamos ficar igual às outras universidades, as outras ninguém tem Agros, só nós. Então, só nós temos um plano de previdência, ele é único no Brasil. Isso traz um potencial muito grande para o Agros, para a Viçosa, para a instituição, pela capacidade, pelo potencial de crescimento que o Agros tem. Então, nós trabalhamos também no sentido de avançar, de crescer, organizar para crescer, para buscar outras universidades, buscar outros participantes, porque nós temos que buscar mais participantes para aumentar a escala e continuar fomentando todos os benefícios que o Agros tem. Então, é nessa linha que a gente trabalha. Nós temos alguns imóveis, aqui em Viçosa tem o Viçosa Shopping, que nós estamos trabalhando na revitalização. Muito em breve nós vamos ter um restaurante novo lá, novamente, naquele espaço, no sentido de revitalizar. Então, já temos o contrato aí com o restaurante Beco das Flores, que vai funcionar no Agros, no edifício Viçosa Shopping. E continuamos trabalhando no sentido de melhorar a qualidade de vida dos participantes. E o Agros, como ele tem previdência, tem saúde, tem todas essas atividades, a gestão, a estrutura administrativa, o contexto administrativo do Agros, ele é único. Então, se a gente enfraquece a saúde ou enfraquece a área de previdência, nós estamos enfraquecendo o Agros, isso acaba trazendo prejuízo para todas as atividades. O Agros, nós fizemos levantamento recentemente, está disponível essas informações, dos profissionais de saúde credenciados pelo Agros. São cerca de 800 profissionais credenciados. Quer dizer, é um grande número de profissionais que tem lá seus auxiliares, tem os enfermeiros, tem todas as atividades, tem as instituições de saúde, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, que todos prestam serviço, são todos credenciados pelo Agros, e tudo isso compõe essa estrutura. Então, nós pedimos a atenção dos participantes, os conselheiros deliberativos, conselheiros do Conselho Fiscal, e também lá os conselheiros do Conselho Universitário, que estão avaliando todo esse processo do Agros lá, no caso da adesão, que olhem bem a situação, porque é uma responsabilidade muito grande da diretoria, dos conselhos, dos conselheiros, né, e das instituições. Para essa instituição que já dura 40 anos, como o professor Nairan, que me antecedeu, me disse muito bem, olha, o Agros veio até aqui, mas é preciso de fazer novos investimentos, uma nova estrutura, é preciso criar um novo Agros para ele sobreviver mais 40 anos. Então, nós trabalhamos muito, temos uma equipe de profissionais muito qualificada e a gente tem cobrado a dedicação e o empenho de todos nos avanços na organização das atividades do Agros. Então, no momento, eu queria fazer esse esclarecimento, no sentido de esclarecer, nossa palavra aqui hoje é de esclarecer e de tranquilizar os participantes. Tá bom? Muito obrigado. Certo, obrigada, professor Cláudio. E até retomando uma questão que o professor Cláudio falou em relação à fiscalização da Previc, né, que aconteceu em 2017. E quando acontece uma fiscalização, a entidade ela não tem a opção de não atender, né? São feitas algumas orientações ou apontamentos e a entidade tem que buscar soluções. Então, que medidas o Agros tomou para solucionar essas questões? O professor Cláudio citou essa proposta de migração, também um termo de ajustamento de conduta. Se vocês puderem retomar e esclarecer um pouquinho mais esses pontos. Bom dia novamente, ouvintes. Em relação à questão das medidas tomadas, né, a gente tem avaliado, primeiro, né, essa diretoria tem avaliado internamente todas as questões em relação, inclusive, aos riscos, né, que advêm das tomadas de decisão. Nós pegamos já, vamos dizer, né, em processo essa negociação, tem um termo de ajustamento de conduta que foi citado pelo professor Cláudio. Esse termo de ajustamento de conduta, ele se refere
as questões das contribuições suspensas e ou reduzidas, que foram deixadas de receber, né? O Agros deixou de receber nesse período de 2012 a 2017, né? Na realidade, 2010 a 2017. E, então, essas contribuições, foi o que o professor Cláudio falou, nós já implementamos a cobrança desde o mês de julho, né? A gente já está cobrando, já tem uma parte pactuada, 30% dos valores que são devidos já estão pactuados com os participantes e com os assistidos do Agros. E também a gente tem avaliado, né, junto à Previc, como é que nós vamos tratar, né, o EMAAD. Eu acho que daqui a pouco o Marcílio vai esclarecer um pouco mais a respeito do EMAAD, mas é isso, né? Foram apontadas várias questões e as irregularidades, inclusive com carteira de empréstimo, que também é uma outra demanda que tem, né, em relação aos participantes, né, com relação a essa abertura da carteira de empréstimo. Então, a gente tem questões apontadas que estão sendo equacionadas, que estão sendo discutidas, tanto a nível de diretoria, quanto a nível do corpo técnico do Agros, de como que a gente pode conduzir, então, essas questões. Certo. Você falou, Áurea, do EMAAD, se o Marcílio puder esclarecer um pouquinho, o EMAAD é um empréstimo, né? É um empréstimo de amortização aleatória definida, que tem algumas características especiais. Mais uma vez, bom dia. Só complementando aqui a fala da Áurea, do professor Cláudio, né? Em relação à fiscalização, tiveram alguns apontamentos, né? Quase que de imediato a nossa carteira de empréstimos, né, foi fechada, né, por alguns questionamentos da Previc em relação às garantias, né, ali das concessões. E até hoje a gente tem tratativas, né, para uma reabertura dessa carteira no futuro, mas possivelmente ela não virá nos moldes que eram no passado, e infelizmente são exigências do órgão regulador de que ela traga alguns modelos similares aos modelos de banco hoje, com consignação em folha, limitada a 30% de comprometimento da renda. Então, infelizmente, ela não volta nos modos que eram no passado, que eram mais favoráveis aos nossos participantes. Isso não é uma condição nossa, né, de diretoria, a gente sempre preza pelo melhor para o nosso participante, mas é uma exigência do órgão fiscalizador. E aí tiveram outros apontamentos em relação às contribuições suspensas, né, que já está sendo tratado dentro da entidade, e está sendo tratado também dentro de um termo de ajustamento de conduta. E o EMAAD, ainda não existe um termo de ajustamento de conduta para o tratamento de EMAAD, mas foram duas concessões, né, de empréstimo, uma em 95 e outra em 2008. Esse modelo de empréstimo, ele vislumbra a quitação a partir de que o participante entrasse em gozo de aposentadoria. Então, foi feito atuarialmente um cálculo de redutor do benefício de aposentadoria. Por exemplo, a pessoa pegava um montante e ali atuarialmente era calculado um redutor. Por exemplo, um redutor de 20%. Então, se a pessoa tivesse uma complementação de R$1.000, faria-se um desconto de 20%, ela receberia 800 ao longo de toda a sua aposentadoria e depois o benefício de uma pensionista também com essa redução de 20%. A Previc questionou os modelos e pede a total quitação, né, desse EMAAD por parte dos participantes. Os participantes que tiveram esse EMAAD são os participantes do Plano A do Agros, né? E como existe um termo, né, assinado, um contrato assinado entre Agros e seus participantes, de que isso seria cobrado somente no momento da aposentadoria, então a gente até aí 30 de setembro, a gente precisa sinalizar, né, para prever que alguma forma de cobrança desse EMAAD, alguma forma de tratativa, possivelmente isso vai ser negociado, né,
também numa câmara de mediação conduzida pela própria Previc aí a partir de setembro. A questão da EMAAD também, no momento está sendo discutida do plano A, mas é importante lembrar que no plano B também houve concessão da EMAAD com um modelo parecido, né? Sim, esse EMAAD do plano B, ele ainda não foi objeto de questionamento pela Previc, assim, em termos... ele consta do relatório de fiscalização, né? Mas ainda não existe uma sinalização de cobrança desse EMAAD tão firme quanto a do plano B, a do plano A. Existe uma diferença, né? Da concessão, porque no EMAAD do plano A, ele foi negociado para quitação a partir do momento da aposentadoria. No plano B, a quitação dele ocorreria com abatimento aí dos benefícios, assim que o participante entra em gozo de benefício ou do seu pecúlio por morte, né? E tem a opção da pessoa pagá-lo antecipadamente, de acordo com a sua disponibilidade financeira e de acordo com a sua vontade, né? É algo que, em algum momento, a Previc pode questionar, né? Existe uma expectativa, né, aí dentro do processo de negociação aí da regularização do plano B, junto ao Ministério da Economia, né, de uma possível migração, né, para um novo modelo de plano. E, acontecendo isso, essas questões do EMAAD do plano B seriam tratadas dentro desse processo de migração. Aproveitando, então, esse direcionamento, né, sobre esse processo de regularização do plano B, é uma coisa que, às vezes, a gente ouve falar, né? Por que o plano B ele não é regularizado? O professor Cláudio, no início, falou um pouco sobre isso, do momento que ele foi criado, lá em 1992, mas vocês podem esclarecer um pouquinho mais por que ele não foi regularizado até o momento e como isso é possível, né? Ele paga benefícios e ele tem participantes. Exatamente. O plano B é um plano que ele não está regularizado perante a Previc, né? Então, ele é um fundo que não foi regularizado desde 90, apesar dos esforços, né, das diretorias anteriores e do envolvimento para a regularização, mas tem essa questão que o professor Cláudio falou, né? O governo, ele considera, tinha uma questão, né, do dinheiro do governo no plano, então, com isso, o Agros, ele então, está numa negociação desde 2012, me parece, com a Previc e o Ministério da Economia, agora mais recentemente. Nós estamos numa câmara de negociação, né, na mediação pelo SICAF, que é o órgão da AGU, que faz as mediações, né, em relação às questões do governo. E essa negociação, ela tem caminhado no sentido, então, de que chegar, né, num consenso a respeito de um valor que pudesse ser devolvido, então, para o governo, sem comprometer o plano assistencial e sem comprometer, né, as reservas que são inerentes aos participantes, né, tanto os ativos, né, as pessoas que estão ainda em atividade, quanto dos assistidos, porque esse plano, ele paga, né, desde de 90, benefícios por complementação por invalidez, auxílio funeral, o pecúlio por morte, auxílio natalidade. Então, ele é um plano que, mesmo ele não sendo reconhecido, não estando reconhecido como regularizado, ele paga, inclusive, as taxas lá relativas para a Previc, né? Então, assim, e aí a gente entende, então, que ele não está regularizado, mas existe toda uma sustentação para o Agros de que esse plano, ele existe, paga benefícios, ele precisa, então, preservar as reservas, né, matemáticas, que são os valores que inerentes aos participantes ativos e assistidos. Enfim, esse plano, nós estamos, né, como o professor Cláudio falou, eu represento a diretoria executiva na mesa de negociação. Agora, com a mudança de governo, né, no âmbito do governo, mudança ministerial, parte da equipe que já estava na mesa de negociação foi para o Ministério do Trabalho e Previdência,
Então, a gente está com essa questão da regularização, né? Para chegar num acordo. Então, a gente já tivemos algumas reuniões. Agora eu recebi a notícia que tem uma reunião prevista unilateral, né, com o Ministério e a SICAF para o dia 19, e isso muito provavelmente vai evoluir aí ao longo do tempo, no sentido da gente fechar um acordo com o governo, né, para essa devolução ao erário desse valor que é julgado pertinente ao governo. Certo. Áurea, agradeço os esclarecimentos. A gente vai fazer um intervalo agora e a gente volta daqui a pouco para dar mais esclarecimentos relacionados ao Plano B, aos processos que estão sendo discutidos. Até mais. Rádio Universitária, 100,7 FM. Voltamos com a nossa entrevista especial com a diretoria executiva do Agros, e antes do intervalo, a Áurea, diretora de Seguridade, estava falando um pouquinho sobre essa negociação que está acontecendo com a Previc, né, na verdade com o Ministério da Economia, relativa à regularização do Plano B. Professor Cláudio, você queria complementar sobre isso? Bom, só ressaltando aqui que a Áurea representa a nossa diretoria nessa negociação, mas tem também o assessor, que nós continuamos com ele mais um tempo, que é o Constantino, foi diretor há muitos anos, acompanhou todo esse processo. Tem o advogado contratado pelo Agros, a equipe de advogados em Brasília, que acompanha também. E tem o professor Adriel, que é o presidente da Associação dos Participantes do Plano B do Agros, que também participa dessas negociações. Então, a gente tem acompanhado bem. É importante ressaltar que, definindo a questão do Plano B, todo o regulamento, os participantes passarão também para um plano de contribuição definida, né? Serão regularizados um plano de contribuição definido, será feito todo o regulamento. Nós vamos fazer também essa tramitação ao Conselho Universitário, que terão que manifestar também sobre a adesão, porque a universidade, apesar de não ser patrocinadora contributiva, ela continuará sendo patrocinadora sem contribuição. Então, é preciso que ela apoie também a adesão a esse novo plano, como está acontecendo agora essa manifestação lá de adesão a esse novo plano para os participantes do Plano A, tá certo? Então, é mais esse esclarecimento mesmo, e havendo essa adesão e o trabalho de imigração do Plano A, tem todos os estudos técnicos para garantir os benefícios daqueles que já são pensionistas, tem todo um estudo atuarial para que essas questões sejam asseguradas, com seguros, de alguma forma, com algum fundo que possa complementar, caso algum ultrapasse a estimativa de vida que é programado. Apesar de que todo participante que participa de um plano de contribuição definida, é ele que define os benefícios que ele vai querer receber depois em função da contribuição que ele fizer. Então, os benefícios são em função da contribuição, e cada um passará a ter a sua conta e vai escolher cada benefício, tá certo? E essa questão também relacionada aos planos do tipo benefício definido ou contribuição definida, só para um outro esclarecimento, são todas regularizadas pela Previc também, né? Também a Previc acompanha todo o processo. São regularizados pela Previc. Se a Previc perceber que tem um plano lá que não vai se sustentar, ela não vai aprovar, não vai permitir que a gente implemente. No mais, eu quero agradecer mesmo a oportunidade aqui, agradecer e me despedir já dos ouvintes. E a gente continua trabalhando lá no Agros e aguardando as decisões dos conselhos. Nós somos a diretoria executiva e vamos continuar dando o nosso melhor lá para o fortalecimento do Agros cada vez mais. Obrigada, professor Cláudio. Para concluir a nossa entrevista, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão das reservas, né? Quando a gente fala em migração de plano, ou mesmo dos planos, né, de benefício definido, às vezes se fala em reserva. O que é essa reserva, né? O que são as reservas? E elas são menores para algum participante, para os ativos, para os assistidos? Como elas se compõem? Bom, as reservas são constituídas, né, um modelo aí no atuarial, né? Que são as reservas, né? Ao longo da existência de um plano, existe a contribuição, né, dos participantes, e em alguns modelos, uma contrapartida
do patrocinador, para que sejam formados, né, aí as reservas, né, seria uma poupança, né, para que sejam garantidos o pagamento dos benefícios previstos dentro do plano. Esses cálculos, né, são variados, né, em função do grupo, né, que compõe o plano ali, por faixa etária, por sexo, por questões de expectativa de vida, né, por grupo familiar, para alguns casos. Então, são calculadas reservas matemáticas, né? Essas reservas matemáticas são as reservas necessárias para cobrir os benefícios previstos no plano. Então, por exemplo, complementação de aposentadoria, nos casos aí do plano B, né, as complementações de aposentadoria por invalidez, por idade, o pecúlio por morte, isso tudo faz parte da composição das reservas. Alguns têm mais, outros menos, em função das características do grupo, né? Características de idade, de faixa de remuneração, né? Então, se você for prever um pecúlio para uma pessoa que ganha R$3.000, é diferente de prever uma reserva de pecúlio para uma pessoa que ganha R$20.000. Então, por isso que tem a variação entre uma e outra, né? Também tem a variação de reservas entre ativos e assistidos, né? Porque os assistidos, eles já constituíram a reserva ao longo da sua existência, né? Dizendo assim, como participante do plano, e ele agora está no momento dizendo assim, falando assim, mais simplesmente, de consumo dessa reserva, né? Então, se você pegar uma pessoa aí já numa idade, né, mais evoluída, mais avançada, a tendência é que a sua reserva esteja num valor efetivamente menor do que uma pessoa que está ainda na ativa ou no início de benefício de aposentadoria ou pensão. E também, quando a gente fala em reservas e imigração, existe um receio de que aposentados e pensionistas sejam prejudicados, né, por causa disso. Se puderem falar um pouquinho sobre isso, como o Marcílio já falou, as reservas são calculadas por atuários, são cálculos acompanhados também pela Previc, né, não são definições do próprio Agros. Na realidade, essa questão ela é preocupante, sim, né, em relação às pessoas que possuem as suas reservas no processo de migração, as reservas individualizadas, e muito provavelmente, como o Marcílio bem lembrou, quem já está, né, numa evolução aí na vida, né, recebendo os benefícios, e já tem uma idade mais avançada, essa reserva é menor, porque é calculado por premissas, né, que são os indicadores, né, num plano atuarial de perspectiva de vida, de quantos anos a pessoa vai viver. Então, assim, existe de fato, né, essa questão da preocupação com essas reservas para quem já é pensionista, por exemplo, e tem uma reserva, às vezes, menor, né, por causa da idade, e a sobrevida, né? A gente tem, o Agros está estudando as possibilidades, né, de contratar, né, o benefício de riscos para esse público, né? A gente tem, de fato, essa preocupação, é de fato um risco, como o professor Cláudio mencionou no início, né? O risco, ele existe, tanto quando você fala, né, existe uma tendência, então, para que todos, do próprio governo, do próprio órgão fiscalizador, que todos os planos migrem de benefício definido para a contribuição definida, e existe sim riscos, né, de migrar, risco de não migrar, né, risco de se fazer essa proposta da migração ou não fazer, enfim, mas são questões que precisam ser avaliadas, os riscos precisam ser ponderados, mitigados pela instituição, né, para que nenhum participante sofra prejuízo em seus benefícios. Obrigada, Áurea. Como você falou, é importante mesmo deixar claro que o Agros acompanha todos os processos, né, junto com a Previc. Só complementando aqui em relação às reservas, né, ela é composta das
das contribuições, né, do participante e patrocinador, né, e ela também evolui, né, com base nos resultados financeiros, né, obtidos ao longo da existência do plano. Então, cumprindo-se ali a performance financeira, né, atingindo-se as metas financeiras, existe uma evolução das reservas, né? Uma vez constituídas reservas matemáticas, reservas de contingência, e havendo reserva especial, né, ela pode ser aí transformada, né, em benefícios para os participantes aí, através de redução de contribuições ou criação de determinados outros benefícios, o que não ocorre hoje no plano B do Agros, em função dos questionamentos em relação à regularização dele, né? Se ele fosse hoje um plano reconhecido regularmente pela Previc, né, fatalmente ele haveria possibilidade, né, de concessão de benefícios além dos que já existem hoje. Certo, Marcílio, eu agradeço os esclarecimentos e com isso a gente vai chegando ao final da nossa conversa, né? Se tiver mais algum ponto que você gostaria de citar, o mesmo Áureo, o professor Cláudio, a gente fica à disposição. Eu queria só, Mônica, acrescentar, né, porque a gente fala muito do plano A, plano B, que são 2 planos de benefício de contribuição definida, né? Mas o Agros também ele tem o InvestPrev, que ele está aberto a novos participantes, né? E ele é um plano que ele tem dado um retorno além do mercado, né? Do que o mercado financeiro dá, né? E também é um produto, né, que o Agros tem pensado muito em crescer, expandir, em prospectar esse plano para novos participantes, com o objetivo, então, do crescimento, né, e da sustentabilidade do Agros. Quero aproveitar, então, né, acho que já é a minha última fala, a Mônica já está encerrando aqui nossas falas, agradecer aos ouvintes e dizer que estamos à disposição, né, para maiores esclarecimentos, estamos lá com bastante projetos em andamento e que logo a gente também vai estar noticiando para os ouvintes. Eu também agradeço, né, a atenção de todos, agradeço aqui à Rádio Universitária pela oportunidade de ter esse contato hoje com o participante do Agros. Também dizer que estamos lá à disposição, né, evitando todos os esforços para que a gente possa levar, né, as melhores condições de atendimento, tanto aos participantes do plano de saúde como plano de previdência. Estamos abertos a atender e a dialogar com todo o nosso participante, com as entidades representativas, para que a gente busque as melhores alternativas de solução para os problemas complexos que o Agros vive hoje e garantir aí a sua longevidade, a sua sustentabilidade e crescimento, né, para continuar esse atendimento, essa importância que o Agros tem hoje para toda a nossa cidade e toda a nossa comunidade universitária. Muito obrigado a todos, bom dia. Bom dia, Marcílio, obrigada. Para os participantes do Agros que estão nos ouvindo, eu faço convite para acessarem o nosso site, é o www.agros.org.br e acompanharem por lá as novidades sobre as negociações do plano B e do plano A, e também sobre outras questões que envolvem o plano de saúde e o plano de previdência do Agros. Para os não participantes que também estão ouvindo, reforço o convite da Áurea para conhecer o InvestPrev, é o plano de previdência de contribuição definida, que pode ser contratado por qualquer pessoa interessada, né? E tem dado resultados bastante superiores a da poupança e de outros índices de referência. Eu vou aproveitar esse finalzinho da nossa conversa para convidar os participantes a acompanharem também as novidades sobre a eleição para o Conselho Fiscal do Agros, que vai acontecer no dia 27 de agosto, é sexta-feira da próxima semana. Então, no site do Agros, vocês encontram informações sobre as chapas e sobre a votação, que vai acontecer pela internet e também de maneira presencial. Então, todos os participantes dos planos de previdência que não estão inadimplentes há mais de 3 meses vão poder votar. Acessando o site ou entrando em contato lá com o Agros, vocês vão ter mais informações sobre isso.
Se tiverem qualquer dúvida sobre os assuntos que nós tratamos aqui ou sobre outros assuntos do agro, vocês também podem entrar em contato pelo e-mail, contatos@agros.org.br ou por telefone, é o 3899-6550. E eu reforço também que o Agro está no Facebook e no Instagram. Os nossos perfis são Agros Prev Saúde, tudo escrito junto, e o Prev sem o I. Eu vou repetir, é Agros Prev Saúde. Então, eu desejo um bom resto de manhã a todos, um bom dia, agradeço a atenção e o tempo que dedicaram à nossa conversa. E lembro, durante a pandemia, que todos continuem se cuidando. Bom dia. (100,7 FM)